Cálculo de volume. Vamos supor que nós temos f uma função diferenciável e maior ou igual a zero. E nós queremos calcular o volume do sólido limitado superiormente pelo gráfico da f, inferiormente pelo domínio D e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de D. Nós já vimos, quando definimos a integral dupla, que este volume é dado pela integral dupla ao longo da região D da f de xy dx dy. Em geral, nós vamos ter uma situação como esta. Queremos calcular o volume do sólido delimitado pelo gráfico de duas funções. Então, temos aqui uma função g, então, o gráfico da g, e temos a função f, o gráfico da nossa função f. E este é o nosso sólido, delimitado lateralmente pelo cilindro cuja base é o contorno da nossa região D. Inferiormente, ele está sendo limitado pelo gráfico dessa G e superiormente, ele está sendo limitado pelo gráfico da nossa função f. Como, então, calcular o volume deste sólido? O volume deste sólido é dado pela integral dupla ao longo da região D da f de xy menos g de xy dx dy. Pelas propriedades de integrais, nós sabemos que a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, esta integral dupla ao longo dessa região D dessa diferença é igual à integral dupla ao longo da região D da f de xy dx dy menos a integral dupla ao longo da região D da g de xy dx dy. Esta integral da f ao longo dessa região D, ela calcula, como nós já vimos, o volume deste sólido, delimitado superiormente pelo gráfico da f, inferiormente pelo domínio D e lateralmente pelo cilindro vertical, cuja base é o contorno dessa região D. Ou seja, esta integral calcula todo este volume, menos a integral dupla ao longo de D de g de xy dx dy. Esta integral dupla ao longo do domínio D da g de xy dx dy calcula o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico da G, inferiormente pelo domínio D e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de D. Portanto, esta diferença nos dá exatamente o volume do sólido que estamos buscando. Vamos ver um exemplo de cálculo de volume, usando a integral dupla. Nós queremos calcular o volume do sólido acima do plano xy, delimitado por z igual a 4 menos 2x² menos 2y². Para resolver este tipo de exercício, a primeira coisa que devemos fazer é o esboço do nosso sólido. Então, vamos fazer o esboço deste nosso sólido. Nós vimos no início do nosso curso que a equação z igual a x² sobre a² mais y² sobre b² representa um paraboloide com concavidade voltado para cima. Se trocarmos o sinal, ou seja, escrevermos z igual a menos x² sobre a² menos y² sobre b², nós vamos ter o paraboloide com concavidade voltado
para baixo. Se eu adicionar 4 unidades a esta expressão, nós vamos ter z igual a 4 menos x ao quadrado sobre a quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Adicionando 4 significa que nós elevamos 4 unidades em relação ao eixo z. Então, nós subimos 4 unidades, então nós vamos ter este paraboloide. Agora, se observarmos esta nossa equação, z igual a 4 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado, e compararmos com esta equação, o que nós temos aqui, então, nada mais é que o paraboloide com concavidade voltado para baixo, elevado 4 unidades em relação aqui ao eixo z. Então, vamos fazer o esboço da nossa região, limitada pelo plano XY e por este paraboloide. Portanto, este é o nosso sólido, delimitado por cima pelo paraboloide e por baixo pelo plano XY. Nós queremos calcular o volume deste sólido. Observe que, ao projetarmos estes pontos no plano XY, nós temos esta região, ou seja, o disco de raio raiz de 2. Portanto, a região do plano sobre a qual nós vamos integrar é o disco de raio raiz de 2. Portanto, o volume deste sólido é igual à integral dupla ao longo do domínio D da função 4 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado dx dy. Vamos resolver esta nossa integral usando coordenadas polares. Então, vamos ver o nosso r e o θ, qual é a variação deles. Observe que, se dispararmos raios a partir da origem, eles vão sair do zero e vão até tocar a nossa circunferência. Então, nós conseguimos cobrir toda essa região disparando raios a partir da origem. Então, eles saem do zero e vão até tocar a circunferência, essa distância mede raiz de 2. Então, nós temos que o r vai variar de 0 a raiz de 2. E o θ vai variar de 0 a 2π. Então, esta nossa região, ela é deformada nesta região, onde o θ está variando de 0 a 2π, e o r, ele sai do zero e vai até raiz de 2. O módulo do jacobiano nós já sabemos que é igual a r, portanto, esta integral, fazendo a mudança de coordenadas polares, será igual à integral de 0 a 2π, que é a variação do nosso θ, integral de 0 até raiz de 2, que é o nosso r, que ele está variando de função a função, de 4 menos. No lugar de x, nós substituímos por r cosseno de θ. No lugar de y, por r seno de θ. Então, vai ficar 2r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos 2r ao quadrado seno ao quadrado de θ, módulo do jacobiano, que é r, dr dθ. Resolvendo, nós temos 4 menos 2r ao quadrado vezes r, ou seja, 4r menos 2r ao cubo. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π, integral de 0 até raiz de 2 de 4r menos 2r ao cubo dr dθ. Integrando em relação a r, nós vamos ter 4r ao quadrado sobre 2 menos 2r à quarta sobre 4, onde o r varia de 0 a raiz de 2. Substituindo nos limites de integração, nós vamos ter integral de 0 a 2π da função constante 2 dθ. Integrando em relação a θ, nós vamos ter 2θ, onde o θ varia de 0 a 2π, que nos dá 4π.
Observe que o nosso sólido ele está compreendido entre o gráfico de duas funções, que é a função z igual a 4 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado, que é a função que está por cima, e por baixo nós temos a função z igual a 0. Portanto, para calcularmos o volume desse sólido, como nós vimos, basta calcularmos a integral dupla sobre o domínio da diferença das funções z igual a 4 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado, que é a função que está limitando o nosso sólido por cima, menos o z igual a 0, que é a função que está limitando o nosso sólido por baixo, que é exatamente o que nós temos aqui, a integral dupla ao longo da região D, desta função, que é o paraboloide, menos z igual a 0, que é 0. Temos aqui o nosso sólido S, delimitado superiormente pelo paraboloide, de equação dada por z igual a 4 menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado, e inferiormente pelo plano z igual a 0, ou seja, pelo plano xy. Aqui nós temos o disco de raio raiz de 2, que é a projeção destes pontos no plano xy, ou seja, z igual a 0. Calculamos o volume deste sólido, que é igual a 4π. Próximo exemplo, nós queremos calcular o volume da região delimitada por z igual a 5 menos x² menos y² e z igual a 4. Ou seja, nós temos aqui um paraboloide com cavidade voltado para baixo, na altura z igual a 5 e o plano z igual a 4. E nós queremos a região delimitada por essas duas superfícies. Portanto, o primeiro passo para resolver esse tipo de exercício é esboçar a região, ou seja, esboçar o nosso sólido. Então, nós temos aqui o paraboloide z igual a 5 menos x² menos y², e temos o plano z igual a 4, que está cortando o nosso paraboloide na altura z igual a 4. Portanto, a região que nós estamos buscando é essa região, acima do plano z igual a 4 e delimitada superiormente pelo paraboloide. Observe que a interseção do plano z igual a 4 com o paraboloide nos dá uma circunferência de raio 1 na altura z igual a 4. Ao projetarmos no plano XY esta nossa região, nós temos o disco de raio 1. Portanto, nosso domínio de integração será esse disco de raio 1. E este o nosso sólido, que queremos calcular o volume. Observe que nós temos aqui um sólido delimitado por duas superfícies. Então, como calcular o volume desse sólido? Observe que, ao calcularmos a integral dupla ao longo dessa região D, da função z igual a 5 menos x² menos y² dx dy, nós estamos calculando o volume deste sólido, delimitado superiormente pelo paraboloide, inferiormente pelo disco e lateralmente pelo cilindro vertical, cuja base é o contorno do disco de raio 1. E quando calculamos a integral dupla ao longo dessa região D da função z igual a 4 dx dy, nós estamos calculando o volume deste cilindro, limitado superiormente pelo plano z igual a 4, inferiormente pelo disco de raio 1 e lateralmente pelo cilindro circular,
cuja base é o contorno desse disco de raio 1. Portanto, o volume do sólido que estamos procurando será igual à integral dupla ao longo dessa região D da função 5 menos x² menos y² dx dy, menos a integral dupla ao longo dessa região D da função z igual a 4 dx dy. Pelas propriedades de integrais, nós sabemos que a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, esta diferença nós podemos reescrevê-la como sendo a integral ao longo da região D de 5 menos x² menos y² menos 4 dx dy. Ou seja, integral ao longo da região D da função 1 menos x² menos y² dx dy. Para resolver esta integral, vamos usar mudança de coordenadas polares. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π, pois o nosso θ ele está variando de 0 a 2π, e o nosso r ele varia de 0 até tocar a circunferência, e essa distância é igual a 1. Então, o r ele vai variar de r igual a 0 até r igual a 1. Então, varia de 0 até 1. A nossa função, que é 1 menos x é r cosseno de θ, então vai ficar r² cosseno ao quadrado de θ, menos o y², que é r², seno ao quadrado de θ. Módulo do jacobiano em coordenadas polares, que é r, dr, dθ. Desenvolvendo, nós temos 1 menos r² vezes r. Integrando em relação a r, nós vamos ter, então, integral de 0 a 2π de r² sobre 2 menos r² sobre 4, onde o r varia de 0 até 1, dθ. Substituindo nos limites de integração, nós vamos ter integral de 0 a 2π de meio menos 1/4 dθ, que vai nos dar 1/4 de θ, onde θ varia de 0 a 2π. Desenvolvendo, nós temos π sobre 2. Então, nós temos aqui o paraboloide com cavidade voltado para baixo, de equação dada por z igual a 5 menos x² menos y². E temos aqui o plano z igual a 4. Este plano z igual a 4, ele intercepta o paraboloide na altura z igual a 4. E a interseção dessas duas superfícies nos dá esta circunferência de raio 1. A região S nossa é esta calota, que é a região limitada superiormente pelo paraboloide e inferiormente pelo plano z igual a 4. Projetando estes pontos desta calota no plano XY, nós temos um disco de raio 1, que é o nosso domínio de integração. Então, esta daqui é a nossa região S, que nós calculamos o volume, que deu igual a π sobre 2, e o domínio nosso é um disco que está aqui no plano XY, de raio 1. Aqui temos a região S vista de outro ângulo. Vamos agora calcular o volume da região delimitada por z igual a x² mais y² e z igual a 4 menos x² menos y². E acima de z igual a x² mais y². Vamos começar pelo esboço da nossa região.
Então, nós temos aqui um paraboloide com cavidade voltado para cima e um paraboloide com cavidade voltado para baixo. A região que nós queremos é a região delimitada pelos dois e que está acima desse paraboloide, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, a região que nós queremos calcular o volume é esta região. Limitado superiormente por z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e por baixo pela função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A interseção dessas duas superfícies nos dá a circunferência de raio raiz de 2. Então, projetando estes pontos dessa nossa região no plano XY, nós temos o disco de raio raiz de 2. Então, este é o nosso domínio de integração. O nosso sólido, ele está entre o gráfico de duas funções. Portanto, o volume deste sólido é igual à integral dupla ao longo da região D da função que está por cima, que é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, menos a função que está por baixo, que é a x ao quadrado mais y ao quadrado. A partir daqui, podemos usar coordenadas polares. Usando coordenadas polares, nós temos que o nosso θ ele irá variar de 0 a 2π e o r vai variar de 0 até tocar a circunferência de raio raiz de 2. Então, o r está variando de 0 até raiz de 2 e o θ de 0 a 2π. Então, nós temos integral de 0 a 2π, integral de 0 até raiz de 2, de 4 menos, aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, que vai nos dar menos 2r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, menos 2y ao quadrado, que nos dá menos 2r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, r, que é o modo jacobiano, dr dθ. Resolvendo isso daqui, colocando em evidência, nós vamos ter 4 menos 2r ao quadrado. Então, nós temos a integral de 0 a 2π, integral de 0 a raiz de 2, de 4 menos 2r ao quadrado, tudo isso vezes r, dr dθ. Integrando em relação a r, nós vamos ter integral de 0 a 2π, de 4r ao quadrado sobre 2, menos 2r à quarta sobre 4, onde o r varia de 0 até raiz de 2, dθ. Substituindo nos limites de integração, nós vamos ter integral de 0 a 2π, de 4 menos 2 dθ. Resolvendo essa integral, em θ, nós temos 2θ, onde θ varia de 0 a 2π, que nos dá 4π. Cálculo de área de uma região plana. Suponha que nós temos uma região D no plano XY e nós queremos calcular a área dessa região. Considere f de xy igual a 1, definida nesse domínio D. Então, nós temos o cilindro limitado superiormente pelo plano z igual a 1, inferiormente pelo domínio D, e lateralmente pelo cilindro vertical, cuja base é o contorno do nosso domínio D. E vamos chamar de V o volume deste cilindro. Assim, nós temos que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área da nossa região D, vezes a altura desse cilindro é igual a 1. Estamos tomando f de xy constante igual a 1. Portanto, o volume deste cilindro será igual à área da nossa região D. Por outro lado, nós temos que o volume, como nós já vimos, é a integral dupla ao longo dessa região D da função f de xy igual a 1 dx dy,
que nos dá integral dupla ao longo da região D, dx, dy. Portanto, dessas duas equações, nós temos que a área dessa região D é igual à integral dupla ao longo da região D, dx, dy. Uma observação aqui é que nós temos numericamente a área dessa região D é igual à integral ao longo da região D, dx, dy. Ou seja, estes números são iguais. Porém, eles representam situações geométricas distintas. Isto daqui representa a área da região D, enquanto que essa integral dupla ao longo da região D, ela representa o volume deste cilindro gerado pela região D e o eixo Z, com Z variando de 0 até 1. Vamos agora calcular a área do setor circular abaixo. Então, nós temos uma região plana e nós queremos calcular a área dessa região. Pelo que acabamos de ver, a área dessa região é dada pela integral dupla ao longo da região D, dx, dy. Para resolver esta integral, podemos usar coordenadas polares. O nosso θ, ele irá variar de 0 até α, que é este ângulo. E o R irá variar de 0 até este R aqui, que é o raio deste setor circular. Então, em coordenadas polares, nós vamos ter a integral de 0 até α, que é a variação do θ, integral de 0 até R, que é o módulo jacobiano, dr, dθ. Integrando em relação à variável R, nós temos integral de 0 até α, r ao quadrado sobre 2, onde esse r varia de 0 até o raio do setor circular. Substituindo nesses limites de integração, nós vamos ter, então, integral de 0 até α do raio do nosso setor ao quadrado sobre 2 dθ. Integrando em relação a θ, este r é constante, então nós vamos ter o raio do setor ao quadrado sobre 2 θ, onde θ varia de 0 até α, que vai nos dar o raio do setor ao quadrado vezes α sobre 2. Próximo exemplo, nós queremos calcular a área da região delimitada por x igual a y ao quadrado mais 1 e x mais y igual a 3. Então, primeiramente, vamos esboçar a nossa região. Então, nós temos a reta x mais y igual a 3 e temos a parábola x igual a y ao quadrado mais 1. Queremos a região delimitada pelas duas curvas. Então, é esta a nossa região D, que queremos calcular a área. Precisamos destes pontos de interseção. Então, basta fazer a interseção dessa reta com a parábola. Nós temos este ponto, é o ponto y igual a 1, e este ponto de interseção é o ponto y igual a menos 2. Então, estamos com o problema de calcular a área de uma região plana. Portanto, essa área é igual à integral dupla ao longo da região D, dx, dy. Para resolver esta integral, vamos aplicar o teorema de Fubini. Então, precisamos cobrir essa nossa região. Nós podemos fazer o y variar de ponto a ponto, ou seja, o y irá variar de menos 2 até 1, e o x variar de função a função, ou seja, nós vamos cobrir essa nossa região traçando retas paralelas ao eixo x no sentido de crescimento do x. Então, essas retas irão tocar primeiro esta curva e depois esta reta. Ou seja, o nosso x está variando desta função, que é
y ao quadrado mais 1 até esta função, que é a reta x igual a 3 menos y. Então, essa integral por Fubini, nós podemos reescrevê-la como sendo a integral de menos 2 até 1, que é a variação do nosso y, que está variando de ponto a ponto, integral de y ao quadrado mais 1 até 3 menos y, que é o nosso x que está variando de função a função, dx, dy. Resolvendo esta integral em relação a x, nós vamos ter, então, integral de menos 2 até 1 de x, onde x varia de y ao quadrado mais 1 até 3 menos y, dy. Substituindo os limites de integração, nós vamos ter integral de menos 2 até 1 da função 3 menos y ao quadrado mais 1, dy. Resolvendo essa integral, nós vamos ter menos y ao cubo sobre 3, menos y ao quadrado sobre 2, mais 2y. Substituindo nos limites de integração e resolvendo estes cálculos, nós temos 9 sobre 2. Próximo exemplo, nós queremos calcular a área delimitada pela elipse. Então, nós temos uma região plana e eu quero calcular a área desta região. Como nós já vimos, a área dessa região pode ser calculada através da integral dupla ao longo desta região de dx dy. Mas como eu calculo a integral dupla ao longo dessa região? Vamos precisar fazer uma mudança de variável aqui. Nós vamos precisar deformar essa nossa elipse em um disco, pois assim nós poderemos usar coordenadas polares para calcular a nossa integral. Então, nós podemos transformar essa elipse em um disco de raio 1, através da transformação biunívoca x igual a A vezes U e y igual a B vezes V. O jacobiano desta transformação vai nos dar A vezes B, que é diferente de zero, pois A e B são distintos de zero. Então, pelo teorema de mudança de variável, nós temos que essa nossa integral vai ficar igual à integral ao longo do domínio d' do módulo do jacobiano, que é A vezes B, du dv. Para resolver esta integral ao longo deste domínio d', nós usamos coordenadas polares. Então, nós vamos ter que o nosso θ ele irá variar de 0 a 2π e o nosso r irá variar de 0 até tocar o disco de raio 1, ou seja, o r irá variar de 0 até 1. Pelo teorema de mudança de variáveis, nós vamos ter integral ao longo do domínio de duas linhas de A vezes B, R, que é o módulo do jacobiano, dr dθ. A e B são constantes, pode sair para fora da integral, então nós temos o θ nosso está variando de 0 a 2π, então integral de 0 a 2π, integral, o r nosso varia da função r igual a 0 até a função r igual a 1, então integral de 0 até 1 de r, que é o módulo jacobiano, dr dθ. Integrando em relação a r, nós vamos ter A vezes B, integral de 0 a 2π de r ao quadrado sobre 2, onde r varia de 0 até 1. Substituindo nos limites de integração, nós vamos ter A vezes B, integral de 0 a 2π de meio dθ. Integrando em relação a θ e substituindo nos limites de integração, nós vamos ter A vezes B vezes π.